Bíblia falada e comentada. E, partindo dali, chegou à sua pátria, e os seus discípulos o seguiram. E, chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo, se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, e de José, e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhes dizia: não há profeta sem honra senão na sua pátria, entre os seus parentes, e na sua casa. E não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E estava admirado da incredulidade deles. E percorreu as aldeias vizinhas, ensinando. Chamou a si os 12, e começou a enviá-los a 2 e 2, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. E ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho, senão somente um cajado, nem alforge, nem pão, nem dinheiro no cinto. Mas que calçassem sandálias, e que não vestissem 2 túnicas. E dizia-lhes: na casa em que entrardes, ficai nela até partirdes dali. E tantos quantos vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia de juízo para Sodoma e Gomorra, do que para aquela cidade. E, saindo eles, pregavam que se arrependessem. E expulsavam muitos demônios, e ungiam muitos enfermos com óleo, e os curavam. E ouviu isto o rei Herodes, porque o seu nome se tornara notório, e disse: João, o que batizava, ressuscitou dentre os mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. Outros diziam: é Elias. E diziam outros: é um profeta, ou como um dos profetas. Porquanto o mesmo Herodes mandara prender a João, e encerrá-lo amarrado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodias o espiava, e queria matá-lo, mas não podia. Porque Herodes temia a João, sabendo que era homem justo e santo, e guardava-o com segurança, e fazia muitas coisas, atendendo, e de boa mente o ouvia. E, chegando uma ocasião favorável em que Herodes, no dia dos seus anos, dava uma ceia aos grandes, e tribunos, e príncipes da Galiléia. Entrou a filha da mesma Herodias, e dançou, e agradou a Herodes e aos que estavam com ele à mesa. Disse então o rei à menina: pede-me o que quiseres, e eu te darei. E jurou-lhe, dizendo: tudo o que me pedires te darei, até metade do meu reino. E, saindo ela, perguntou à sua mãe: que pedirei? E ela disse: a cabeça de João o Batista. E, entrando logo, apressadamente, pediu ao rei, dizendo: quero que imediatamente me des num prato a cabeça de João o Batista. E o rei entristeceu-se muito, todavia, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar. E, enviando logo o rei o executor, mandou que lhe trouxessem ali a sua cabeça. E ele foi, e degolou-o na prisão, e trouxe a sua cabeça num prato, e deu-a à menina, e a menina a deu à sua mãe. E os seus discípulos, tendo ouvido isto, foram, tomaram o seu corpo, e o puseram num sepulcro. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus, e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. E ele disse-lhes: vinde vós, aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. E foram sós num barco, em particular, para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir, e muitos o conheceram, e correram para lá, a pé, de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se dele. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. E, como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele, e lhe disseram: o lugar é deserto, e o dia está já muito adiantado. Despede-os, para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas, e comprem pão para si, porque não têm que comer.
Ele, porém, respondendo, lhes disse: Dai-lhes vós de comer. E eles disseram-lhe: Iremos nós, e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer. E ele disse-lhes: Quantos pães tendes? Ide vereador. E, sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos, em ranchos, sobre a erva verde. E assentaram-se repartidos de 100 em 100, e de 50 em 50. E, tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães, e deu-os aos seus discípulos para que os pusessem diante deles. E repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram, e ficaram fartos. E levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco, e passar adiante, para o outro lado, a Betsaída, enquanto ele despede a multidão. E, tendo-os despedido, foi ao monte a orar. E, sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar e ele, sozinho, em terra. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Mas, quando eles o viram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma, e deram grandes gritos. Porque todos o viam, e perturbaram-se, mas logo falou com eles, e disse-lhes: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco, para estar com eles, e o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados. Pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. E, quando já estavam no outro lado, dirigiram-se à terra de Genezaré, e ali atracaram. E, saindo eles do barco, logo o conheceram. E, correndo toda a terra em redor, começaram a trazer em leitos, aonde quer que sabiam que ele estava, os que se achavam enfermos. E, onde quer que entrava, ou em cidade, ou aldeias, ou no campo, apresentavam os enfermos nas praças, e rogavam-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla da sua roupa, e todos os que lhe tocavam saravam. Comentários de Marcos capítulo 6. Embora Jesus ensinava com eficiência e sabedoria, a gente de seu povo o via simplesmente como um carpinteiro. O não é melhor que nós, solo é um humilde operário, diziam. Ofendiam-se ao ver que impressionava a outros e o seguiam. Rechaçavam sua autoridade porque era um deles. Acreditavam conhecê-lo, mas suas noções preconcebidas não lhes permitiam aceitar sua mensagem. Não permita que os prejuízos lhe ceguem ante a verdade. Trate de ver, no Jesus, o que é. Jesus disse que um profeta, ou seja, um servo de Deus, nunca recebe honra em sua própria terra. Mas isso não faz seu trabalho menos importante. Uma pessoa não necessita que lhe reconheçam nem honrem para ser útil a Deus. Se seus amigos, vizinhos ou familiares não apreciam seu trabalho cristão, não deixe que sua atitude afete seu serviço a Deus. Jesus pôde ter feito grandes milagres no Nazarete, mas não quis fazê-los pelo orgulho e a incredulidade do povo. Os milagres que fez teve muito pouco efeito na gente porque não queria aceitar sua mensagem nem acreditar que veio de Deus. Daí que procurou em outra parte pessoas que respondessem a seus milagres e a sua mensagem. Os discípulos se enviaram em casais. De havê-lo feito em forma individual, teriam chegado a mais lugares, mas esse não era o plano de Cristo. Uma vantagem em ir de 2 em 2 era que podiam dar-se ânimo e apoio, sobretudo ao enfrentar o rechaço. Nossas forças vêm de Deus, mas o supre muitas de nossas necessidades através do trabalho coletivo. Como servidor dele, não trate de caminhar sozinho. Marcos destaca que os discípulos lhes instruíram de não levar nada, exceto estribilho, enquanto que Mateus e Lucas relatam que Jesus lhes disse que não levassem estribilho. Possivelmente Mateus e Lucas se referiam a um pau que podiam usar como arma de defesa, enquanto que Marcos falava de uma vara de pastor. Em qualquer caso, o ponto nos 3 relatos é o mesmo. Os discípulos foram sair ao mesmo tempo, sem muita preparação, confiando no cuidado de Deus em vez de seus próprios recursos.
Os judeus piedosos sacudiam o pó de seus pés depois de passar por cidades ou territórios gentis, em sinal de rechaço às influências e práticas gentis. Quando os discípulos sacudiam o pó de seus pés ao sair de uma cidade judia, davam um vívido sinal de que o povo rechaçava ao Jesus e sua mensagem. Jesus esclareceu que o povo era responsável pela forma em que respondia ao Evangelho. Os discípulos não seriam culpados se a gente rechaçava a mensagem, sempre que o apresentassem com fidelidade e esmero. Nós não temos a culpa de que alguém rechace a mensagem de salvação de Cristo, mas temos o dever de proclamá-lo com fidelidade. Herodes Antipas. A maioria da gente não gosta que lhe assinalem seus pecados, muito menos em público. A vergonha de vê-los expostos é frequentemente pior que o castigo ao que se faz credor o que sarda. Herodes Antipas foi um homem que experimentou a culpa e a vergonha. A desumana ambição do Herodes era de domínio público, como o era seu matrimônio ilegal com o Herodias, a mulher de seu irmão. Um homem fez dos pecados do Herodes um assunto público. Aquele homem foi João o Batista. João esteve pregando no deserto e milhares foram ali escutar. Ao parecer, João usou o estilo de vida do Herodes como exemplo negativo. Herodias estava particularmente ansiosa de sossegar ao João. Como solução, Herodes pôs ao João no cárcere. Herodes apreciava ao João. Para ele, possivelmente João foi um dos poucos homens que dizia sozinho a verdade. Mas a verdade a respeito de seu pecado era uma pílula amarga que teve que tragar-se e Herodes titubeava no ponto de conflito. Não podia deixar que João estivesse sempre lhe recordando ao povo a pecaminosidade de sua líder, mas ao mesmo tempo temia que João morrera. Assim, decidiu não tomar nenhuma determinação a respeito. Mas Herodias lhe tendeu uma armadilha e ao João o executaram. É óbvio, isto solo fez que a culpa do Herodes fora maior. Para ouvir do Jesus, imediatamente Herodes o identifica com o João. Não sabia o que fazer com ele. Como não queria repetir o engano cometido com o João, tratou de ameaçá-lo antes de sua última viagem a Jerusalém. Quando ambos se encontraram brevemente durante o julgamento do Jesus, o Senhor não lhe dirigiu a palavra. Herodes demonstrou ser um péssimo ouvinte do João e Jesus não tinha nada que adicionar às palavras do João. Herodes reagiu com despeito e mofa. Depois de rechaçar ao mensageiro, pareceu-lhe fácil rechaçar ao Messias. Para cada pessoa, Deus escolhe a melhor forma de revelar-se. Usa sua palavra, as circunstâncias, nossas mentes ou outra pessoa para captar nossa atenção. O é persuasivo e persistente, mas não obriga a ninguém. Desatender ou resistir à mensagem de Deus, como o fez Herodes, é uma tragédia. Quão consciente está você respeito ao interesse que tem Deus por entrar em sua vida? Recebeu pontos fortes e lucros. Construiu a cidade do Tibérias e outros projetos arquitetônicos, governou na região da Galiléia sob o poder romano. Debilidades e enganos. Consumia-se na busca de poder, pospor decisões ou decidiu mal por estar sob pressões, divorciou-se de sua esposa para casar-se com a mulher de seu meio-irmão, Felipe, meteu no cárcere ao João o Batista e mais tarde ordenou sua execução, jogou um pequeno papel na execução do Jesus. Lições de sua vida. Uma vida motivada pela ambição quase sempre se caracteriza por ser autodestrutiva. Pelo general, as oportunidades de fazer o bem vêm em forma de decisões que devemos tomar. Dados gerais. Onde? Jerusalém. Ocupação. Tetrarca romano da região da Galiléia e Perea. Familiares. Pai: Herodes o Grande. Mãe: Maltace. Primeira esposa: filha do Aretas e V. Segunda esposa: Herodias. Contemporâneos: João o Batista, Jesus, Pilatos. Versículo-chave: porque Herodes temia ao João, sabendo que era varão justo e santo, e lhe guardava a salvo, e lhe ouvindo, ficava muito perplexo, mas lhe escutava de boa vontade. A história do Herodes Antipas aparece nos Evangelhos. Herodes, como muitos outros, desejava saber quem era Jesus.
Incapazes de aceitar a declaração do Jesus de que era o Filho de Deus, muitas pessoas elaboravam explicações de seu poder e autoridade. Herodes pensava que Jesus era João o Batista ressuscitado, entanto que os que conheciam o Antigo Testamento acreditavam que se tratava do Elias. Outros inclusive acreditavam que era um profeta, professor na tradição do Moisés, Isaías ou Jeremias. Ainda hoje a gente tem que definir-se quanto ao Jesus. Alguns pensam que se podem dizer o que o é, profeta, professor, bom homem, conseguem diminuir o poder de sua demanda sobre suas vidas. Mas o que pensem não troca o que Jesus é. A Palestina estava dividida em 4 regiões, cada uma governada por um tetrarca. Herodes Antipas, chamado Rei Herodes nos Evangelhos, era governador da Galiléia. Seu irmão Felipe governava no Traconite e Idumeia. A esposa do Felipe era Herodias, mas o deixou para casar-se com o Herodes Antipas. Quando João os confrontou aos dois por cometer adultério, Herodias planejou matá-lo. Em lugar de deixar seu pecado, tratou de desembaraçar-se daquele que tirou aquilo à luz pública. Era exatamente o que os líderes religiosos tratavam de fazer com o Jesus. Herodes prendeu o João o Batista sob pressão de sua esposa ilegítima e seus assessores. Embora admirava a integridade do João, ao final terminou ordenando sua morte. Seus amigos e familiares puderam mais. O que fazemos sob pressão frequentemente demonstra o que somos. Em sua condição de tetrarca sob a autoridade romana, Herodes não tinha reino que dar. Sua oferta da metade de seu reino foi sua maneira de dizer que daria à filha do Herodias quase algo que pedisse. Quando frente a seus convidados Herodias pediu a cabeça do João o Batista, tivesse sido muito vergonhoso para o Herodes não a agradar. As palavras comprometem. Como as palavras nos podem conduzir a cometer grandes pecados, devemos ser muito cuidadosos ao as usar. Marcos usa a palavra apóstolos uma só vez, 3,14. Apóstolo significa enviado, como mensageiro ou missionário. A palavra chegou a ser título oficial dos discípulos depois da morte e ressurreição do Jesus. Quando os discípulos retornaram de sua missão, Jesus foi se descansar. Levar a cabo a obra do Senhor é muito importante, mas Jesus reconhecia que fazer uma obra eficaz para Deus requer descanso e recuperação das forças. Mas ao Jesus e seus discípulos não sempre foi fácil descansar quando necessitavam. A multidão se via muito necessitada, como ovelhas sem pastor. É muito fácil dispersar as ovelhas, sem um pastor as ovelhas estão a sério perigo. Jesus sabia que era o pastor que devia lhes ensinar tudo o que precisavam saber e as cuidar para que não se extraviassem de Deus. Onde se fazem descrições do bom pastor. Neste capítulo vemos como muitas pessoas examinam a vida e o ministério do Jesus, seus vizinhos e sua família, o rei Herodes e os discípulos. Mas nenhum o aprecia pelo que o realmente é, os discípulos seguem ponderando-o, ainda turvados, ainda incrédulos. Não se dão conta que Jesus os pode dar o sustento. Estão tão preocupados com a impossibilidade da tarefa, que não podem ver o possível. Permite que o que parece impossível no cristianismo lhe impeça de acreditar no possível? Jesus pediu a seus discípulos que procurassem comida para mais de 5.000 pessoas. Eles perguntaram assombrados se foram e procuravam 200 denários de pão. Como reagimos quando se nos encomenda uma tarefa impossível? Uma situação impossível para os humanos é simplesmente uma oportunidade para Deus. Os discípulos fizeram o que puderam, compilaram a comida disponível e organizaram as pessoas em grupos. Logo, em resposta à oração, Deus fez o impossível. Quando enfrente uma tarefa igualmente difícil, faça o que está em suas possibilidades e peça a Deus que faça o resto. O pode fazer que aconteça o impossível. Os discípulos se surpreenderam ao ver o Jesus andar sobre o mar. Deviam haver se dado conta então que o poderia lhes ajudar quando estivessem em dificuldade. Embora o perderam de vista, o não os perdeu de vista a eles. Sua preocupação superava a falta de fé.
A próxima vez que se encontre em águas profundas, recorde que Cristo sabe de suas angústias e toma cuidado de você. Os discípulos estavam assustados, mas a presença do Jesus afugentou o temor. Todos sentimos medo. Tratamos de nos arrumar isso sós ou deixamos que Jesus nos ajude? Em tempos de temor ou incerteza é reconfortante saber que Cristo está sempre conosco. Reconhecer sua presença é o antídoto contra o medo. Os discípulos não queriam acreditar, possivelmente porque, 1. Não podiam aceitar que aquele ser humano chamado Jesus era o Filho de Deus. 2. Não se atreviam a acreditar que o Messias os escolheu como seus seguidores. Era muito bom para ser certo. 3. Ainda não entendiam o verdadeiro propósito da vinda do Jesus à Terra. Sua incredulidade tomou a forma de falta de entendimento. Até depois de ver o Jesus alimentar milagrosamente as 5.000 pessoas, não podiam dar o passo final para a fé, a acreditar que o era o Filho de Deus. Se o tivessem feito, não se teriam maravilhado que andasse pelas águas. Não podiam transferir às suas vidas a verdade que já sabiam a respeito do. Lemos que Jesus caminhou pelas águas e mesmo assim frequentemente nos maravilhamos que possa obrar em nossas vidas. Não só devemos acreditar que os milagres na verdade ocorreram, devemos transferir a verdade às circunstâncias de nossas vidas. Gemeares era uma pequena, mas fértil planície a oeste do Mar da Galileia. Capernaum, onde Jesus vivia, encontrava-se na borda norte desta planície. Jesus caminha sobre a água. Depois de alimentar as pessoas que o seguiu para lhe escutar na Betsaída, Jesus despediu as pessoas, pediu a seus discípulos que se fossem a Betsaída em barco e o foi-se orar. Os discípulos se encontraram com uma tempestade e Jesus se aproximou deles andando sobre o mar. Desembarcaram no Gemeares. Verdadeira liderança. Marcos nos dá alguns dos aspectos mais relevantes no caráter do Jesus. Herodes como líder, Jesus como líder. Egoísta compassivo, assassino curador, imoral justo e bom, oportunista político servidor, rei de um pequeno território, rei sobre toda a criação. A Bíblia falada e comentada.